Boa noite a todos e todas. É uma alegria estarmos aqui nesta noite, cada qual com as suas necessidades, com as suas intenções, mas o nosso desejo do fundo do coração é estabelecermos num clima de paz, de harmonia, um ambiente que todos se sintam acolhidos, se sintam bem e que os bons espíritos tenham condições de nos auxiliar na intimidade dos nossos corações, nos ajudar diante das nossas questões, bem como os nossos entes queridos que não puderam estar aqui. Espero muito que os amigos espirituais me auxiliem para que com alegria, com amor, a gente possa pensar, a gente possa refletir um pouquinho sobre o nosso amado Evangelho. Eu sou profundamente agradecido por esse voto de confiança, pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar. Eu sei que muita gente está aguardando para fazer o tratamento espiritual, tem cada qual as suas razões, mas seja por bem ou por mal, tem uns minutinhos que eu gostaria de rogar a atenção de vocês. Nós vamos ter um outro companheiro, que é o Edgar, ele está em outra casa, a gente vai trocar de lugar, ele vai vir daqui a pouco, então assim, vocês têm que me aguentar por pouco tempo, e aí ele vai vir e vai dar continuidade, ele trouxe inclusive uma obra dele, que ele escreveu, quem tiver interesse vai estar ali na frente, mas quando ele chegar aqui, ele vai falar melhor do que eu. Mas o nosso tema hoje, que eu e ele vamos abordar, de algum modo é julgamento, perdão e acolhimento. É um tema desafiador. Quem aqui nunca julgou? Temos um espírito puro aqui na plateia, creio que mais difícil. O julgamento é uma das coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes, perdão e acolhimento nem tanto, mas o julgamento é uma das coisas muito evidentes. E para começar a nossa reflexão, eu gostaria que a gente voltasse, se conectasse com algumas memórias do Evangelho. Algumas memórias que para nós são muito caras e que podem nos ajudar a pensar no nosso dia de hoje, nas nossas atividades, no nosso cotidiano, a respeito dessa temática. Há um pensamento de Jesus que norteará a nossa reflexão e que irá nos direcionar. Ele diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. É um pensamento que eu não sei se a gente fica feliz ou se a gente fica reflexivo com ele, porque de algum modo ele está dizendo: o objetivo de eu estar aqui na terra é cuidar dos enfermos. Eu vejo que aqui tem alguns jovens, talvez alguém já assistiu Sherlock Holmes, dos jovens presentes, ou dos jovens adultos, Sherlock Holmes, não? Aquele detetive e tudo mais, ele é fantástico, né? O que motivava a vida de Sherlock Holmes? Ele era um consultor que, de certa forma, estava envolvido com crimes. E fora da área de atuação dele, ele achava que a vida dele era um tédio. Mas o que mais mantinha ele, de alguma forma, bem, era estar em contato com o trabalho. Em outras palavras, a gente poderia dizer que aquilo que Jesus veio fazer não foi passar férias na terra, não era cuidar dos sãos,
de quem de algum modo já estava bem, de quem de alguma forma já estava equilibrado. O desafio que ele topou com a humanidade era cuidar de pessoas que possuíam suas necessidades, possuíam suas dificuldades, traziam consigo suas dores e suas aflições. Esse era o grande objetivo que animava o Cristo. Então ele já vem com um quadro de expectativas. E esse ajuste de expectativas talvez seja uma das primeiras lições que a vida nos chame a fazer diariamente. Imaginemos quantas pessoas que a gente convive dentro de casa, no trabalho, no campo social, no campo religioso, quantas pessoas que a gente não convive. Todas elas, de algum modo, apresentam dificuldades psicológicas, em algum sentido, trazem suas vicissitudes, suas tendências, possuem um conjunto de manias, Às vezes nos irrita e tudo mais, mas enfim, nós convivemos com pessoas às vezes muito diferentes. E nem sempre a gente consegue fazer o ajuste de expectativa nessa convivência. Então o nosso grau de frustrações, ele começa a aumentar, porque quase sempre a gente esperava muito e recebe pouco. Então nesse desnível entre expectativa e realizações, surgem não só as nossas contrariedades, mas muitas das vezes os nossos julgamentos. Porque julgar é diferente de avaliar uma circunstância. Um médico, quando ele vai examinar um paciente, ele precisa se dar conta do que está acontecendo. Ele vai formar um diagnóstico. É diferente do julgamento, porque é quando eu tomo partido numa avaliação. É quando, de algum modo, eu me coloco parcialmente numa circunstância. O julgamento está relacionado, a esse sentimento partidário que muitas vezes a gente tem, em que a gente define alguém certo, alguém errado, ou que a gente se coloca para incluir ou para excluir. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no cotidiano, a vida pede diagnóstico, capacidade avaliativa. E Deus nos concedeu interiormente um termômetro. Um termômetro. Lá no livro dos Espíritos, da terceira parte, há uma lei divina, chamada lei de amor, justiça e caridade. E uma das primeiras questões apontadas pelos Espíritos, quando Kardec vai questionar, será a justiça, de algum modo, fruto de educação, ou é fruto de alguma coisa que está dentro do coração humano? Aí os Espíritos irão nos ajudar a perceber. A justiça faz parte, como um instinto da nossa natureza. Isso, em outras palavras, quer dizer, nós temos um termômetro interno que acusa justiça ou injustiça. Um termômetro que nos auxilia a diagnosticar as circunstâncias. Então, Deus não criou nenhum espírito bobinho. Não tem nenhum espírito bobinho. Porque os nossos mecanismos internos, eles nos chamam a atenção para um estado ideal. Um estado ideal. O estado da justiça. E qual é a premissa? Qual é o postulado da justiça? Estabelecer equilíbrio.
o grande desafio da justiça, né, que a brasileira um dia vai alcançar com a graça de Deus, é de construir o equilíbrio. Porque imaginemos, vamos pensar assim, a nossa justiça humana, pessoal, individual, como que ela funciona? Tá, fulano me prejudicou. O que que a gente pensa? Ou como muitas vezes a gente reage? Então eu preciso prejudicar ele também. Então fui prejudicado, se eu devolver o prejuízo, beleza. Só que qual é a lógica dessa justiça? Vamos imaginar, né? Quando, imaginemos, tinha duas pessoas bem, todo mundo bem. Aí prejudicou uma, né? Então tem alguém que está no prejuízo. Aí a gente pensa assim, não está certo, a outra pessoa também tem que ficar ruim. Então, a nossa justiça, de algum modo, é para que, né, ninguém fique bem. Porque quase sempre a forma de geri-la é, se eu fui colocado numa circunstância ruim, agora quem me colocou na circunstância ruim tem que experimentar ela também. A gente consegue atingir o equilíbrio? Não. Por uma questão muito prática, né? Em verdade, nós não colhemos o mal que alguém plantou. Nenhum de nós é responsável pelo mal que alguém fez. Na verdade, quando uma injustiça acontece, quem fica no prejuízo é quem cometeu a injustiça, e não quem de alguma forma respondeu. Por mais que seja prejudicada de algum modo na terra, ela em nenhum instante responde pelo mal que o outro fez. E essa é uma das nossas dificuldades quando a gente pensa em relacionamento. Questão, né, de relacionamento afetivo, relacionamento pais e filhos, enfim, de todas as esferas. Porque a gente se coloca como o promotor da justiça, as circunstâncias, elas em desequilíbrio se tornam mais desequilibradas. Porque quem errou, né, está prejudicado. De algum modo responderá na vida por aquilo que fez. A gente, quando se vinga, e aqui a vingança não é simplesmente um ato declarado, eu vou te prejudicar. Tem várias formas da gente se vingar. Tem pessoas que deixam de conversar com a outra, né? Fecha a janelinha e dá aquela distanciada básica, né? Mas não é uma distância respeitosa, que significa, preciso me recuperar, né? Deu zebra aqui. É normalmente o quê? Eu não quero mais ver fulano. Então, essa é uma forma, às vezes, da gente lidar com aquilo que aconteceu. Só que isso, em muitos momentos, denota uma dificuldade de administrar maduramente aquilo que ocorreu. Porque se tem um problema, o que a justiça nos ajuda a fazer? Não é todo mundo ficar prejudicado, é todo mundo ficar bem. A justiça de Deus, ela não trabalha em afundar ninguém. Ela trabalha em levantar os corações que erram. O objetivo não é ver ninguém amargando no fogo do inferno, mas antes levantar os corações para que a gente entenda o quão foi prejudicial o mal cometido e, ao mesmo tempo, a necessidade do bem. O instrumento da justiça divina é, portanto, pedagógico, porque não se reduz, não se limita a prejudicar, como Haroldo gosta de dizer. Se fosse olho por olho e dente por dente, só teria gente cega e banguela. Porque a gente ia ficar num looping sem fim. O grande trabalho divino
é de levantar os corações, é de erguer as almas. Então, pensemos, todos nós temos um termômetro. A gente sabe que tem coisa que não está certo. E é importante que isso aconteça, porque é da natureza do Espírito que ele reconheça o mal. O mal não é um estado, permanente. Para o Espírito que desde cedo é chamado a conceber interiormente a justiça. O grande problema que os Espíritos vão apontar, se todo mundo tem o senso de justiça, por que a gente vive num mundo de tantas injustiças? Se Deus ofereceu, talvez os Espíritos estivessem errados. Mas eles vão acrescentar que a questão é, todo mundo tem senso de justiça, mas às vezes a gente coloca no meio do sentimento de justiça uns temperinhos diferentes. E é a partir daí que a justiça perde o seu fundamento, o equilíbrio, e a gente passa a agir nas circunstâncias de um jeito complicado. Na massa do coração existe o tempero da justiça, mas, como espíritos superpoderosos que somos, na hora que a gente vai agir, muitas vezes a gente acrescenta uns outros ingredientes sem ser aqueles da origem divina. Propusera então Jesus vir para os enfermos. Ajuste de expectativa. Ele não esperava encontrar aqui na terra nenhum espírito puro, nenhuma alma da mais elevada ordem. Porque se esse fosse o desejo dele, era melhor ele ter ficado lá em cima com o grupo dele, que são de corações que já gravitam em torno do bem. Ele veio sabendo da nossa situação, como também a vida vai nos pedindo aprender a ajustar essa nossa expectativa diária, para que nós equilibremos-nos na convivência, para que de nós para com os outros exista mais responsabilidade. Grande parte dos nossos conflitos tem participação dessas expectativas. Às vezes os pais nutrem muitas expectativas em relação aos filhos. E há uma mensagem de Emmanuel que ele nos chama a atenção, se chama amor fraternal. É uma mensagem belíssima, belíssima, que ele vai trazer alguns pontos sobre esse cuidado com as relações. O nosso grande desafio é um desafio interpessoal, de lidar com aqueles que estão à nossa volta, de lidar com o Criador. Em suma, os temas das nossas existências, eles se compõem disso. Alguma coisa ligado à dificuldade de conceber o outro. Então, Emmanuel vai dizer que o equilíbrio é a posição ideal. E ele coloca, muitos pais, por excesso de cuidado, têm estragado os filhos. Ele não coloca estragado os filhos, mas traduzindo o que ele quis dizer, ele fala algo nessa direção. Muitos pais, por excesso de cuidado, existe uma necessidade de cuidado. Os filhos carecem de uma necessária instrução, mas passando de uma determinada risca, aquilo que você faz, o movimento que você realiza, você pode, ao invés de estar beneficiando,
você pode estar prejudicando. O nosso desafio é equilibrar medidas, porque tem pais que vão para a ausência e outros que vão para o excesso. Então, entre a ausência e excessos, a vida vai chamando para a compreensão de um limite tênue que a gente vai conquistando. Quase sempre a nossa forma de amar, ela tem se traduzido numa postura que é: eu cada vez mais faço para que as pessoas pareçam comigo. Quantos pais não sentem a frustração, por exemplo, de algum modo os filhos não os refletirem, às vezes terem gostos diferentes, às vezes terem profissões diferentes, e gera um drama, uma frustração, como se, de alguma forma estivessem fracassado na tarefa que haviam abraçado. Só que, da mesma forma que Jesus descera em favor dos mais necessitados, de nós outros que evolumamos-nos na terra para a trajetória evolutiva, os pais que assumem tais compromissos são como que chamados a um nível de atenção. Imaginemos um jardim com as suas espécies múltiplas. Não será possível tratar uma rosa do mesmo jeito que você trata uma orquídea. Vai ser complicado você cuidar de um pé de manga do mesmo jeito que você cuida muitas vezes de um pé de goiaba. Cada espécie tem como que cuidados específicos. E você, de algum modo, colabora em favor de cada espécie quando você aprende o que aquela determinada espécie pode te oferecer, dentro do processo natural dela. Imaginemos os filhos, que são espíritos que estão construindo a sua trajetória evolutiva, que têm uma história espiritual, que já vivenciaram na Terra inúmeras vezes, e que chegam hoje não como esses seres inocentes e pequenos, mas como corações que trazem bagagens imensas. Ali não está uma criança. Ali está alguém que momentaneamente ganhou um reset da memória, mas que carrega consigo tendências e consciência. E de tal forma, o desejo de criar esse projeto de filho, de filha, para aparecer, ele pode convidar a uma das frustrações muito expressivas, porque cada qual de nós desce com lições pessoais a cumprir. A nossa vida material, ela é uma rede. Somos atravessados de diversas maneiras, por diversos corações. Nós não estamos sozinhos. Nós somos atravessados pelos encarnados e pelos desencarnados. E é por isso que Deus, quando confia os espíritos aos pais, apenas lhes solicitam: cultive-os. Cultive-os. Os julgamentos podem ser, muitas vezes, bloqueios dessa convivência mais fraterna. Os julgamentos podem ser, muitas vezes, esses instrumentos que podem dificultar o olho no olho, o abraço. Porque acima da linguagem material, das palavras, a paternidade, a maternidade pede um outro tipo de linguagem, intitulada presença.
E é essa presença que muitas vezes vai falar de um outro modo, de um outro jeito, que vai sair desse campo do certo e do errado para o campo do cultivo. No diálogo intergeracional entre gerações, às vezes acontece o chumbo trocado. Um julga de cá e o outro julga de lá. É os mais velhos, mas o mundo está perdido, olha o que está acontecendo. Aí os mais novos, pelo amor de Deus, né? Está arcaico, está antigo demais, está ultrapassado. Julgamentos. Em uma briga, né, de ideias que nos afasta da presença. Só pode existir acolhimento quando existe presença. Só pode existir contato quando existe acolhimento. Uma coisa desencadeia a outra. Jesus viera em favor dos enfermos. Para quê? Para julgá-los? De nenhum modo. Já tinha ajustado a expectativa. Viera para acolhê-los. Porque fazendo-se presente, queria mostrar-se do lado, mostrar-se perto, mostrar-se atento. A segunda lição que esse versículo pode nos ensinar: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. O objetivo era acolher. Acolher. Imaginemos a gente, quando nós estamos quebrados, quando de algum modo a nossa intimidade sente as marcas das lutas diárias, que a gente de algum modo está cansado, né? Precisando como que de alguma coisa que nos reanime, que nos dê força. Se alguém chega, a gente já está ruim, chega e pisa um pouquinho, né? Fica tão bom, aquele salzinho na ferida, né? Aquela alegria toda, a gente até cai umas lagrimazinhas assim, de tanto que a gente acha bom. Acolher é um exercício de presença. E aí, nós podemos observar no Mestre, porque de tal modo não existe uma outra referência mais profunda, mais sensível do que a que ele, de algum modo, exemplificou. Esses dias para trás, eu estava pensando uma coisa. Eu estava perto da UAI, lá em Uberlândia, e aí eu tinha estacionado meu carro aqui, a portinha da UAI era aqui, e no meio do caminho tinha um homem, e ele estava bêbado, assim, estava um pouquinho alterado, de tal forma que ele não conseguia levantar, de tão alterado que estava. Então, estava um pouquinho difícil a situação dele. E eu passando, eu parei, olhei, cumprimentei ele, e ele pediu, será que você não pode me levar em casa? Na hora que eu estava perto dele, eu senti um cheirinho mais forte. Eu presumia que talvez ele tivesse urinado na roupa, enfim, era de manhã cedo, então talvez ele tivesse dormido a noite toda naquele mesmo lugar e não tivesse conseguido sair dali. Então, eu respirei fundo, eu pensei, o que eu faço agora, Jesus? Ajuda nós, né? Uberlândia, eu sou berlandino, enfim, quem chega na cidade para morar, não sou de Uberlândia, desde 2018, então tem um tempinho, mas não conheço ninguém assim, né? Tá, vamos lá, pensei comigo, né? Vai que dá certo.
Aí eu questionei ele, onde você mora? Aí ele falou, eu moro aqui para baixo. Ele estava meio alterado, né? Então as chances dele dar uma precisão maior, porque o mineiro tem o perto, é pertinho, né? Enfim, eu precisava ir trabalhar, eu estava um pouquinho atrasado já, com o horário bem em cima, mas Jesus conversou com o meu coração e falou assim, não, menininho, vamos lá, né? Vamos ajudar. Aí ele não ia dar conta de levantar sozinho, não tinha ninguém para ajudar, então lá fomos eu, né? Vocês estão vendo, eu sou forte, assim, um físico incrível, né? Malhadão. E aí fui lá, ele tinha um pouquinho mais de carninha do que eu, e aí lá fui eu tentar ajudar. Só que, e aí é bom nessas experiências, porque na hora que eu fui me aproximar, pegar na mão dele e tentar ajudar, diante do cheiro, eu senti um pouquinho de dificuldade. Eu falei, nossa. E aí eu pensei, nossa, vai sujar o carro tudo. Ai, pelo amor de Deus, né? Aí esse era o meu pensamento. Eu lá dentro lutando, Jesus, dá força aqui, porque estamos tentando. E aí nesse momento me veio como que uma passagem, né, de Jesus. Ao mesmo tempo que eu lembrei dos fariseus que tinham nojo, a palavra certa era um pouco de nojo, e não encostavam muitas vezes nas pessoas por causa da condição delas, eu senti um pouco de nojo. Foi difícil. Eu olhei para mim mesmo, eu falei, Senhor, eu vou levar ele não porque o meu coração é bom, mas porque eu estou tentando aprender com o Senhor. Eu te peço ajuda. Aí, naquele momento, dei conta de colocar, porque estava difícil até para sentar no banquinho. Aí, sentou lá no banco, consegui deixar ele e saí. E fui refletindo. Aí, esses dias para trás, eu estava lembrando de um versículo, um outro versículo. Jesus, ele lidou com um público que era difícil, os leprosos. E há uma das curas que Jesus faz, que diz que ele tocou na pessoa. E eu lembrei do nojo que eu senti, da dificuldade que eu tive naquele momento. E me sensibilizou profundamente de perceber esse toque divino. Porque ele estava lidando talvez com o ápice das barreiras sociais. Não era uma questão simplesmente de atender uma pessoa. Ele estava atendendo a um público marginalizado, desprezado. Então a questão era mais grave. Ninguém tinha feito isso antes. Jesus, podemos dizer que ele inaugura essa assistência médica, acolhedora e fraterna, porque de tal modo é ele que se aproxima de todos nós nas nossas enfermidades e sabe nos acolher. Jesus como que toca no leproso. Toca no leproso. Quando eu fui levar o homem, né, ao mesmo tempo que eu brigava, meu Deus, né, vai sujar o carro. Aí uma voz, é só lavar. Aí minha mão, é só lavar. Isso não vai te deixar impuro. Isso não vai te deixar impuro. A gente vai aprendendo essas lições de acolhimento, porque é desafiador. Eu citei uma dificuldade do corpo, a lepra, né? Alguém que estava bêbado, e isso transparecia no corpo. Mas imaginemos, qual de nós não traz as suas enfermidades na alma? Qual de nós não traz as suas enfermidades no mundo interior?
E se a gente fosse escancarar as enfermidades espirituais que a gente carrega, a gente poderia dizer que, em verdade, cada um de nós tem alguma coisa. Todos nós no planeta terrestre, se a gente está aqui de duas uma, né? Ou a gente veio para ajudar porque já está num grau muito bom, é porque aqui ainda é o nosso lugar. Corações marcados pelas suas dores. E aprender a suportar a dor e a condição das pessoas que nos cercam não é fácil. Porque nós mesmos, muitas vezes, não aceitamos a nossa própria condição. As nossas próprias dificuldades, por um elemento, falta de perdão. Capacidade de se perdoar. E aqui, eu gosto muito desse caso, cito ele bastante, mas que pode nos ajudar aqui. Na Santa Ceia, Jesus com os 12, último momento reunidos, together, Jesus dá uma festinha de despedida, traz algumas orientações, e no meio dessas orientações, ele anuncia, olha, para onde eu estou indo, galera, não dá para vocês ir. Aí, o pessoal fica assim, oi, o que está acontecendo? Onde você está indo? Como assim? Jesus já tinha dito 3 vezes antes, todo mundo viajando assim, com a cabeça lá na lua e ninguém tinha entendido. Aí Jesus vai propor, para onde eu vou, vocês não têm condições de ir. Aí o Simão Pedro, mais valentão, ele assume a dianteira e vai perguntar, uai, Senhor. Ele não pergunta uai, porque ainda não existiu o uai. Mas ele questiona, Senhor, você acha que eu não sou homem suficiente? Você acha o quê, Sou homem suficiente para ir onde você vai e tudo mais? Onde você for eu vou estar e é isso mesmo. Aí Jesus fala, calma lá, segura seu momento. O Pedrinho não estava bem esse dia. Talvez as enfermidades da alma gritavam ardentemente. Talvez as dificuldades do coração se mostravam mais nítidas. Jesus fala, olha Pedro, cuidado, não é bem assim. Você vai dar umas negadinhas, 3 vezes, o negócio não vai dar bom. Cuidado. Simão Pedro não escuta. Talvez uma das enfermidades mais difíceis de serem tratadas é o orgulho. Porque pior do que a lepra, que traduz esse sofrimento na carne, o orgulho é algo que impregna na alma. E às vezes é doído, é difícil, porque ele nos mata por dentro, ao mesmo tempo que nos prejudica para fora. Simão Pedro não escuta. Ele talvez tivera grande dificuldade de ouvir. E observemos, Shimon, significa o quê? Ouvinte. Então o discípulo que ganhou o nome ouvinte era o que mais teve dificuldades de escutar. É o que mais teve dificuldades de escutar. Ele, por isso, aprendeu muito com as experiências que a vida trouxe. Jesus viera em nosso favor, mas ele estava, sobretudo, ciente da necessidade do respeito ao nosso livre-arbítrio. E às vezes respeito é o perdão que a gente pode conceder a alguém que muitas vezes
está em desequilíbrio. Respeito. Simão Pedro acaba negando, e quando ele se dá conta daquilo que ele havia feito, da maneira que ele havia agido, depois que ele nega e tudo, ele vai voltar e refletir sobre aquilo que Jesus havia proposto para ele. Nesse momento, talvez quando ele cometer um grave equívoco e que ele começar a refletir, ele perceber a sua situação de doente, mas ele teve que aprender uma coisa: a se perdoar no caminho. Muitos de nós temos dificuldades de ouvir. Muitos de nós, por vezes, guardamos dificuldade em perceber o diálogo que a vida propõe a nós outros. E surge uma das necessidades mais profundas, a do perdão. Porque quem não se perdoa costuma não só ser duro para consigo mesmo, mas também duro para com os outros. E aí ele entra para os julgamentos, porque não deu conta de lidar consigo mesmo, começa a julgar também o outro. Começa a ter dificuldades de acolher, e por isso vai desenvolvendo um processo difícil nessa caminhada evolutiva. O meu tempo, 19h40, passou 1 minuto. Vocês vão ter que me perdoar mais um tiquinho. Mas continuando aqui, mas uma das grandes lições que a gente aprende, talvez com a vida nesse dinamismo, com a vida nessas experiências, seja esperar. Esperar. Porque ninguém se levanta do dia para a noite. Não existe um coração que se trata da noite para o dia. A vida pede tempo. Tanto para aprender a acolher, quanto para analisar sem julgar, quanto para aprender a se perdoar igualmente. Todos nós temos o nosso processo individual e é desafiador. Nenhum estado de plenitude na criação divina é fruto de estalar de dedos. É uma construção. E por essa construção, muitos de nós, às vezes, nos precipitamos. E essa precipitação é o que nos faz mais cair. O Simão Pedro era o que menos ouvia e o que mais precipitava, o que menos tinha capacidade de acolher, um dos que mais julgava e o que talvez demonstrasse menos propensão para perdoar. Precipitação. Passar o carro na frente dos bois, né? Se Jesus estivesse hoje, talvez ele iria usar uns ditos populares aí que traduziriam com fidelidade muitas das lições. Precipitar. Só que o tempo, ele tem um grande trabalho, que é o de desnudar-nos. O tempo nos deixa nus. Porque aqueles preconceitos, aquelas convicções, aquelas posturas mais difíceis, o tempo muitas vezes faz questão de tirar, de tirando escamas, de auxiliando-nos a penetrar na essência. O grande desafio encontrar essência no mundo de aparência. Na precipitação de Simão Pedro, a vida resguardou,
importantes lições. Depois do desencarne de Jesus, ele não é escolhido por acaso para a tarefa. Ele foi o fundador dos trabalhos de acolhimento, de amparo a todos aqueles que de algum modo encontravam-se necessitados na terra. A grande lição para Simão Pedro, que a vida lhe trabalhou interiormente, se até então ele era o que mais julgava, o que menos acolhia, que talvez não pensava tanto no perdão, porque é Simão Pedro que pergunta: Senhor, é só 7 vezes que a gente tem que perdoar? É tipo assim, olha, dentro desse limite aqui, né, já tá bom? E é ele que vai ouvir do próprio Cristo: não só 7, Simão, mas 70 vezes 7. Jesus foi cultivando no coração dele, quando ele diz, o mestre, que vem cuidar dos enfermos. A proposta é o seguinte: vem para erguer a cada um deles, através do amor e da bondade, para que esses em se erguendo, para que esses corações em amadurecendo tivessem condições de amar, de amparar outros tantos. O novo mandamento, o mandamento proposto: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus está dizendo assim: o quanto vocês perceberam eu cuidando de vocês, multipliquem isso. Se de algum modo vocês sentiram amados, no modo que vocês se sentiram amparados, amem-se uns aos outros. E é por isso que, de tal maneira, Simão Pedro, aonde ele foi mais amado, foi aonde a vida mais pediu para que ele também amasse. Jesus soube tolerar-lhe as dificuldades interiores, soube perdoar-lhe as dificuldades que vivia interiormente, as enfermidades que trazia no próprio coração. E por ter sido tantas vezes perdoado, tantas vezes tolerado, tantas vezes compreendido, Simão se erguera como o grande coordenador dessas atividades, que precisava que alguém acolhesse, precisava que alguém perdoasse. E essa grande lição da visita do Cristo à Terra, todos nós temos alguma coisa a oferecer. Obrigado pela paciência, pela misericórdia. Nosso amigo vem aí. Vou passar agora para o Edgar, é o nosso segundo palestrante de hoje. Obrigado. Um palestrante não vive sem um relógio, está ali, né? Até 8h10? Ótimo. Boa noite, gente. Eu tenho certeza que eu não preciso falar mais nada. Tenho certeza que o Vitor Hugo já disse tudo. O que vocês acham de, ao invés de eu falar o que aparece na minha cabeça, vocês me perguntarem alguma coisa sobre o tema? Alguém gostaria? Se ninguém quiser, eu falo. Mas eu gosto de pensar que eu sou muito menos um palestrante e muito mais um conversador. Adoro conversar. Alguém gostaria de conversar comigo? Perdão. Qual é o problema do perdão? Alguém tem problema com o perdão aqui? Olha, que tal a gente parar de pensar em perdoar os outros? E começar a pensar em perdoar a si mesmo?
Eu ouso dizer que perdoar os outros é fácil, gente. Por mais que pareça difícil, é mais fácil do que se perdoar. Porque a gente criou dentro da gente uma imagem terrível sobre nós mesmos. Vejam se eu estou errado. A gente acha que a gente não tem valor, não acha? Não acha? A gente acha que a gente é um lixo, não acha? Não acha? Só porque a gente matou um ou dois, a gente acha que a gente não tem valor nenhum. A gente não acha isso? Só porque a gente xingou uns 5, 6, ficou com raiva, ficou com mágoa, a gente acha que a gente é o último filho de Deus. Que Deus já virou as costas para a gente, que não vai ter mais jeito. Não passa isso pela nossa cabeça, gente? Passa, né? Vou contar um segredo para vocês. Quando eu era adolescente, e eu fazia as bobagens que um adolescente faz, vocês sabem que adolescente faz bobagem, mas é tudo bobagemzinha, né? Eu fazia umas bobagens, e eu ficava com tanta dor no coração, que eu não orava mais. Eu ficava uma semana sem orar para Deus. Sabe por quê? Vocês vão rir de mim. Eu pensava assim, que se eu orasse para Deus, Ele ia me perdoar e eu não merecia. Eu não merecia que Ele me perdoasse, então eu não orava, eu nem olhava para Ele. Porque se eu olhasse para Ele sem orar, o olhar dele, eu saberia no olhar dele que Ele tinha me perdoado. E eu não queria. Por quê? Porque, infelizmente, eu guardei dentro de mim a culpa. E o culpado acha que não merece perdão. Pelo contrário, merece castigo, merece a dor. E a gente até hoje fala assim, nossa, eu estou com essa doença, eu mereço. Certo, eu devo ter aprontado muito, joguei pedra na cruz, deve ser porque o ano passado eu xinguei tal pessoa, eu pensei... A gente pensa umas barbaridades. Não pensa, gente? Eu sou de Bauru. Eu acho que vocês não pensam, mas o pessoal de Bauru pensa. Eu tenho certeza. Vocês, eu acho que não pensam isso. Mas eu vou contar umas novidades que tem lá, sabe? Lá, a gente se sente culpado e acha que merece a dor. Isso é um absurdo, gente. Um absurdo. Porque nós não somos alguém mau. Tem alguém mau aqui? Levanta a mão. Não pode levantar a mão, hein, gente? Nem ousem levantar a mão. Não, eu não conheço vocês um a um, mas eu tenho certeza que não tem ninguém mau aqui. Mau. Ninguém. Tem pessoas, todos nós, que ainda não conseguimos não fazer o mal. Totalmente diferente. A criança de 5 anos, ela não consegue escrever. Ela tem algum defeito? Não. E por que a gente acha que a gente tem defeito só porque a gente é analfabeto do amor? Por quê? Nós somos estudantes, nós temos 5 anos espiritualmente falando. Nós não sabemos perdoar, não aprendemos ainda. Estamos na escola, aqui. Você pode cobrar do aluno se ele não terminou o curso? E por que a gente cobra da gente se a gente está no meio do curso ou no começo? Por quê? Porque a gente é cruel com a gente. Porque a gente não se perdoa. E é por isso que eu penso que perdoar o outro é facílimo. Dá trabalho, mas é mais fácil do que perdoar a si mesmo. E perdoar a si mesmo é um ato de amor a si mesmo. Aquele amor que Jesus colocou na lei maior, amar o próximo de que jeito? Por que a gente esquece desse final? Vamos inverter? Eu gosto de inverter. Jesus não se importa, porque eu não mudo sentido. Como eu amo a mim mesmo, eu devo amar o outro. É desse jeito que eu devo amar o outro. Como eu amo a mim mesmo.
A gente faz isso. A gente ama o outro do jeito que a gente ama a si mesmo. Muito mal. Por isso que as nossas relações afetivas, nossos relacionamentos, são terríveis. Por isso que a gente sofre tanto no relacionamento com o outro, porque a gente faz com o outro o que a gente faz conosco. Por isso que, enquanto a gente aprende ou tenta ou se esforça de amar o outro, a gente precisa desesperadamente se esforçar e aprender a amar a nós mesmos. Como Jesus nos amou e nos ama. Isso deveria ser a coisa mais importante da nossa vida. E eu sei que algumas pessoas estão pensando que isso é egoísmo. E eu digo que não é. Porque egoísmo é eu querer tudo para mim. E eu estou falando que é também para mim. Que eu vou dar o prato de comida, mas também vou me alimentar. Nem que seja depois. Nem que seja menos. Mas também. Porque o pai e a mãe que amam os filhos precisam estar bem para cuidar dos filhos. Não podem se matar de esforço, de trabalho, de sacrifícios, porque se eles morrerem, os filhos morrem também. Ou ficam sem eles. E é por isso que eu digo que se a gente quer ajudar os nossos queridos, os nossos corações amados, a gente deve começar a se ajudar, a ser feliz, a se perdoar, a não se julgar. Porque é tão grave a questão do julgamento, que tem a ver com o perdão, que a questão do não julgueis é antes de Cristo. É em Moisés, na primeira revelação. E não sei se vocês perceberam, ele disse assim, não julgueis. Foi só isso, né? Vocês perceberam que ele não disse quem? Por que a gente pensa que é para não julgar só os outros? E esquece de se colocar nessa história. Porque nós também precisamos não nos julgarmos. Por quê? Porque não serve para nada. A gente deve, é claro, analisar o que faz. Isso não é julgar. Isso é analisar, discernir, avaliar, qualquer nome assim. Mas não é se julgar. É olhar para dentro de si e falar, eu sou um estudante bem no começo mesmo. Eu tenho todas essas dificuldades, eu erro aqui, aqui e aqui, mas está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque é permitido errar. O estudante pode errar na sala de aula, gente? Pode? Pode. Tanto que ele erra, a professora vai lá e corrige, e fala, faz de novo o exercício. Isso não é o que faz a reencarnação? É. E a professora é a vida. Uma professora exigente, muito doce, também, muito sábia, e que percebe que a gente está com uma dificuldade ali, e ela nos enche de exercícios. Quer dar um exemplo? Quer ver um exemplo? Imagina uma pessoa impaciente, não tem paciência de nada. O que a vida faz? Coloca alguém bem chato perto. Como você vai aprender a ser paciente com alguém legal? Não vai aprender nada. Tá certo isso? Da mesma forma que a professora de português, quando vê que a criança não faz a sentença direito, dá um monte de sentença para ela. Ó, 3 folhas do caderno cheio de sentença para amanhã. É assim. A vida é igualzinha, gente. Eu não sei por que a gente estranha. Por que a gente chama de problema o que é só lição? Para o nosso bem. Por quê? Por que a gente insiste em achar que a gente é castigado, sendo que é só exercício? Só. Os exercícios chamam-se doença, são exercícios longos às vezes. Chama-se
alguém chato, alguém difícil, chama-se a partida de alguém querido, agora tem exercício que tem problema e exercício que ninguém chama de problema. Olha só o que eu vou falar. Ter muito dinheiro é um difícil exercício. Ter saúde é um exercício muito difícil. Já perceberam que a maioria das pessoas que tem saúde perde a saúde? Perceberam? Por que perde? Porque não sabe ter saúde. Por isso que a gente tem doença, para aprender a ter saúde. Não é castigo, é só exercício para o aluno que a vida percebeu que não foi bem na prova, no exercício, e dá outro para ajudar ele. Quando a vida ou o pai nos dá um exercício difícil, ele está confiando na nossa capacidade de resolvê-lo, de entender o que aquele problema, que na verdade é um exercício, está pedindo da gente. Que tipo de esforço ele quer da gente? Não é difícil a gente saber. Basta você olhar aonde dói. E eu não estou falando do corpo não, viu? Estou falando do coração. Quando você não pode comer doce, aonde dói? Não me respondam. Vocês que têm que saber. Aonde dói? E a dor é diferente para cada um, viu, gente? Porque nós somos únicos e diferentes. Quando eu perco o emprego, aonde dói? No bolso é ótimo. Dói em outros lugares também, viu? Dói mais em outros lugares. Por isso que é íntimo. O patrão me mandou embora porque acha que eu não sirvo para nada. Um exemplo. Isso doeu. Ele falou isso para mim, isso doeu. Doeu? Que ótimo. Sabe qual é o exercício no meu entendimento? A vida está te perguntando assim, e você? Você acha que tem valor? Porque o que o seu patrão pensa é problema dele. E o que você pensa de você? Isso é que importa. Isso é que importa. E aí você pode descobrir que talvez você tenha que melhorar num tantinho. Ou descobrir que você não precisa melhorar naquilo nada, que o patrão que não sabe nada mesmo. E continua então sendo você, reconhecendo o seu valor. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você é feito de um material divino. Você não é pouca porcaria. Você é de valor. Você não é um lixo. Eu insisto, gente, eu não estou brincando. Só porque a gente erra, a gente não pode se sentir inferior. A criança que não sabe ler, ela não é inferior. Ela é apenas alguém que não sabe ler. Mas que é completamente capaz de ler. Se ela se esforçar. Simples assim. E a vida pode e deve e precisa ser muito mais simples do que a gente faz dela. Porque a gente complica demais. Se julga, não se perdoa, não se acolhe, não é generoso com a gente. A gente quer ser generoso com o mundo inteiro e se esquece. Nós somos o grande esquecido da nossa vida. Nós somos o último. Como que Deus vai querer que o próprio Filho se considere o último? Sendo que Ele acolheu todos que erraram. Aliás, Jesus veio para nós que erramos. Olha o valor que a gente tem. Olha como Ele confia em nós. Olha como Ele enxerga dentro de nós e vê a preciosidade, o tesouro que está dentro de nós. E a gente tem se negado a ver isso. Não sei por quê. Eu não estou dizendo para a gente ser soberbo nem orgulhoso. Mas para a gente, na humildade, saber qual é o valor que eu tenho. E o amor permanente do Pai está assinando embaixo, todo dia, para sempre, na eternidade,
de que Ele estará conosco até o final dos tempos. Porque ninguém vai ficar para trás. Já vou encerrar. Quando Jesus prometeu a Deus: Senhor, das ovelhas que me deste, nenhuma se perderá. Ele estava falando que todos nós temos um valor incalculável, porque Ele ia deixar as ovelhas do seu rebanho guardadinhas, protegidas, e ia entrar na mata, na floresta, na lama, para buscar quem estava perdido. Nós somos, muitas vezes, essa ovelha perdida, e Ele vem nos buscar. Mas Ele, ao nos buscar, diz assim: fique de pé, porque é essa a posição de um filho de Deus. E caminhe comigo, me siga, e você será feliz. E todos nós, porque cedo, hoje ou amanhã, nós caminharemos com Ele. Não há alternativa, graças a Deus. Para isso a gente precisa se perdoar pelo que a gente não sabe ainda. Não se julgar, que é uma perda de tempo. E se acolher, se abraçar, se sentir querido, porque somos, levantar e ir em frente, na direção da nossa felicidade. Eu agradeço demais a oportunidade de conhecer vocês, da gente estar aqui junto, em nome de Jesus. E eu não desejo, eu sei que Jesus nos abençoa. Obrigado.